Bom dia, meus queridos alunos! Estamos aqui para mais uma aula, a nossa aula de História, e hoje vamos ver os acontecimentos por onde andam, né? Da história do nosso país, o que foi que aconteceu depois daquela invasão. Vocês lembram, não é? Da aula da semana passada? Sim, que bom, que maravilha que vocês estão lendo o texto, estão analisando, estão prestando atenção. Isto é muito importante para que nós possamos compreender a história do nosso país, certo? Vamos continuar estudando sobre as invasões, certo? Vamos lá? Invasões holandesas. Nós vimos que foram várias as invasões, né? Franceses, holandeses, mas vamos continuar estudando sobre as invasões holandesas. O que aconteceu, hein? Depois daquela batalha toda, eles voltaram, eles transportavam o quê? Que ficaram amigos de Portugal, eram amigos de Portugal, transportavam o quê para toda a Europa? Vocês lembram? O açúcar, né? Era muito importante esse recurso na época, era muito valioso, era muito produzido aqui no nosso país. Então o açúcar era transportado para toda a Europa através dos navios holandeses. E Portugal tinha essa companheirismo com a Holanda, porque eles transportavam todo o açúcar para a Europa. Mas devido a tudo que aconteceu, vocês lembram, né? Que o Filipe II, né, assumiu o trono de Portugal, e foi aquela união dos dois reinos, que foi a União Ibérica, e por aí vai. E nós vamos continuar aprendendo isso. Olha só esse senhor aqui, vocês já ouviram falar dele? Olha só, os holandeses, eles ficaram muito satisfeitos com tudo isso que aconteceu. Portugal se uniu à Espanha e eles não gostaram, revoltados com isso. Então eles começaram o quê? A invadir o Brasil. Minha gente, pois é, começaram a invadir o Brasil e houve muitas disputas, muitas guerras. O primeiro local que eles invadiram, o primeiro estado, foi a Bahia. Eles invadiram a Bahia, houve muitos confrontos, muitas batalhas. O governador da época, inclusive aí era Matias de Albuquerque, o governador da época era Matias de Albuquerque. Houve muitas batalhas, muitos acontecimentos difíceis quando eles invadiram a Bahia, mas eles foram embora, foram expulsos, conseguiram expulsar os holandeses daqui. Será que eles desistiram? Não. Voltaram ao nosso país, voltaram a invadir, só que não foi mais na Bahia. E eu quero saber, de acordo com o livro de vocês aí, quem sabe o estado e o que os holandeses voltaram a invadir aqui no nosso país? Pernambuco, o estado de Pernambuco. Por que será que eles invadiram o estado de Pernambuco? Porque aqui no estado de Pernambuco produzia grande quantidade de cana-de-açúcar. Esse recurso tão rico, tão disputado da época. Então, eles invadiram Pernambuco, houve muitas batalhas, muita gente foi prejudicada, muitos acontecimentos entre Recife e Olinda, batalhas sangrentas, batalhas difíceis, mas no ano de 1637, a Holanda manda para o Brasil o conde João Maurício de Nassau, que assumiu o governo de Pernambuco. Por que ele assumiu o governo de Pernambuco? Porque não tinha mais governador. O governador tinha fugido para Alagoas, e diante de tantos os confrontos, e Pernambuco, minha gente, tinha ficado num estado péssimo. Depois de tantas batalhas, de tantas invasões, a guerra em favor de quem ia levar o açúcar, porque eles invadiram a Bahia, depois vieram para Pernambuco por conta do açúcar, e Pernambuco ficou muito destruído. Então a Holanda manda para cá para assumir o governo, já que o governador que estava foi embora, fugiu para Alagoas, manda o conde João Maurício de Nassau. Eu acredito que vocês já ouviram falar nele. Sim, quem já foi a Recife ou quem não foi, mas viu muitas reportagens, já leu. Maurício de Nassau.
Pois é, ele veio. Será que ele fez coisas boas? E aí, de acordo com o que vocês já leram aí no seu livro, já ouviram falar dele? Será que ele fez? Ele era holandês, alemão e holandês, né? Tinha esses dois aí países na sua família, mas era mais a genética dele para holandês. Ele veio para cá. Fazer o quê? Será que mudou muita coisa? Pernambuco estava numa situação muito difícil. Vamos ver. Maurício de Nassau ajudou a população. Olha só, então foi coisa boa, né? Emprestou dinheiro para que ela se organizasse, porque estava destruída. Emprestou dinheiro, construiu palácios, pontes, canais, trouxe pintores, cientistas e artistas para Pernambuco. Então foi muita coisa boa que o holandês, o conde Maurício de Nassau, fez para o nosso estado, para a nossa região, né? Trouxe o quê? Emprestou dinheiro, né, para os pernambucanos, para que eles reconstruíssem aqui Pernambuco. Construiu palácios, pontes, canais, trouxe pintores, cientistas e artistas. Como ele embelezou Recife, ela passou a ser chamada Cidade Maurícia, em sua homenagem. Em homenagem ao conde Maurício de Nassau, por ele ter embelezado Recife, estava destruída, emprestou, trouxe construtores, pintores famosos da época, construiu pontes, canais, fez muita coisa boa, Maurício de Nassau. E hoje ainda podemos ver, caminhando nas ruas de Recife, nós podemos ver muitos registros dos holandeses nos casarões, nas pontes, e por isso Recife ficou conhecida como Cidade Maurícia, em homenagem a Maurício de Nassau. Olha só, o Palácio do Campo das Princesas tem registro dos holandeses, porque os casarões e os palácios foram feitos de acordo com as casas que eram da Holanda. Quando eles vieram para cá, e quando Maurício de Nassau trouxe esses pintores, artistas, emprestou para embelezar Recife, então todas as casas ficaram com a cara das casas da Holanda. Vamos ver mais. Aqui, essa ponte é uma imagem antiga da ponte Maurício de Nassau, que está em Recife. Essa ponte aqui, ó. Aqui é o Recife antigo, viu? Uma foto bem antiga do Recife. Veja só. Tem ainda os barcos aqui antigos, os casarões ainda aqui. E essa ponte, que até hoje está lá, é a ponte Maurício de Nassau. Vou mostrar para vocês como ela... Olha só ela. Ela hoje... Ponte Maurício de Nassau, aqui tem os dois monumentos na entrada, e essa ponte, claro, foi embelezada, foi modificada por conta dos anos, mas era da época de quando Maurício de Nassau veio aqui para Pernambuco. Então ele embelezou Recife, e essa ponte é a ponte Maurício de Nassau. Quando vocês forem, se vocês já passaram por ela, é registro holandês, é em homenagem a Maurício de Nassau. E essa imagem, alguém já viu quando foi a Recife? Já notou aí uma semelhança? Estão aqui esses dois prédios, né? Aqui tem o Marco Zero. Pois é, tem registro aí holandês. Quando eles vieram para cá, com esses construtores, construíram vários casarões e muitos são preservados. O Recife antigo, aquelas ruas. Pois é, aqueles casarões bem antigos é da época da invasão holandesa, que eles construíram aqui no nosso estado. Gente, como é bom, da próxima vez que eu estiver lá caminhando por Recife, eu vou olhar e vou lembrar. E foi herança dos holandeses aqui no nosso estado. Vamos ver se tem mais. E aqui, quem lembra? Quem já ouviu falar? O Instituto Brenan. No Instituto Brenan tem muitos registros da história dos holandeses. Tem quadros da época, documentos de Maurício de Nassau. Tem pinturas dos pintores que ele trouxe da época lá dentro do Instituto Maurício de Nassau, além de outras coisas muito bonitas que existem. Tem também registro guardados ali, muito bem cuidados, da invasão holandesa, de quando os holandeses estiveram aqui. Documentos, pinturas, quadros, armamento, tudo aí no Instituto Brenan, que fica em Recife.
Em 1640, olha só o que aconteceu. Maurício de Nassau, o conde Maurício de Nassau veio, embelezou Recife, trouxe muitas coisas importantes. Mas no ano 1640, olha só o que aconteceu, gente. Portugal libertou-se do domínio espanhol, porque ele estava sob... Lembra? Portugal era um reino só com a Espanha, mas em 1640, Portugal libertou-se do domínio espanhol e assinou um tratado, um acordo de paz com a Holanda. E chegou a hora, já que ele tinha se libertado do domínio da Espanha, a Holanda chegou a minha vez, assinou então um tratado de paz. Acho que não ia haver mais invasão, né? Assinou um tratado de paz com a Holanda. Quem assinou? Espanha ou Portugal? Portugal, né? Assinou um tratado de paz com a Holanda. E em 1644, o rei da Holanda mandou chamar Maurício de Nassau de volta ao seu país. Eita, gente! Depois que tudo aconteceu, quando Portugal havia assinado o tratado de paz com a Holanda, a Holanda então diz: Maurício de Nassau, quando Maurício de Nassau volte para seu país. Então, em 1644, Maurício de Nassau volta para a Holanda, depois de ter feito muitas coisas no Recife, embelezado em Recife, emprestado dinheiro. Vamos ver o que aconteceu depois disso? Gente, quando Maurício de Nassau voltou para a Holanda, os holandeses voltaram a invadir Pernambuco. Sabe para quê? Vou contar para vocês. Maurício de Nassau foi, embelezou, emprestou dinheiro, trouxe pintores. Então os holandeses disseram: chegou a hora, pernambucanos, a hora de pagar a dívida que vocês estão devendo para a gente. Pode pagar as dívidas de vocês. Recife está embelezada, foi reconstruído Pernambuco. Maurício de Nassau, lembram que ele emprestou dinheiro, embelezou outras tantas coisas aos holandeses. Quando ele foi embora, disse: pernambucanos, agora é a hora de pagar a dívida de vocês. Eita, e agora? Só aqui, ó. Só que os senhores de engenhos, os holandeses que ficaram aqui, viu? Maurício de Nassau foi. Os holandeses que ficaram aqui exigiram dos pernambucanos para que eles pagassem as dívidas dele. Então os senhores de engenhos, juntamente com outras pessoas, disseram: não, nós não concordamos com isso. Que pagar a dívida? Não. Então aconteceu um evento nessa época, por conta dessa exigência dos holandeses que ficaram aqui, com o nome de Insurreição Pernambucana. Vamos ver se tem aqui. Olha aqui. Insurreição Pernambucana. Esse movimento, conhecido como insurreição, e o que é insurreição? É ir contra a ordem. Qual era a ordem? Pagar a dívida. Os pernambucanos teriam que pagar a dívida para os holandeses, do dinheiro emprestado, de tudo que tinha acontecido. E os senhores engenheiros se revoltaram. Não! Então fizeram uma batalha muito difícil. E essa batalha ficou conhecida como Insurreição Pernambucana. Durou 10 anos. Gente, não é pouco tempo não, muito. 10 anos durou a Insurreição Pernambucana. Então, quando vocês ouvirem falar de Insurreição Pernambucana, vão lembrar que foi a revolta dos pernambucanos contra os holandeses por conta da exigência que eles fizeram, cobrando a dívida aos pernambucanos. Durou 10 anos essa batalha, gente. Quanta coisa não aconteceu durante esse período, não é verdade? Pois é. E ainda surgiu também outra batalha. Nesse período, além da Insurreição Pernambucana, nesse período surgiu a Batalha dos Guararapes. É chamada Batalha dos Guararapes. Essa luta aí entre os holandeses com os pernambucanos, no período da Insurreição Pernambucana, também surgiu a Batalha dos Guararapes. Tudo isso por conta de que eles não aceitavam ter que pagar essa dívida, certo? Então, quando foi com o tempo depois que os holandeses conseguem, tem bem aí
no livro de vocês, na página 44, em 1654, na Batalha dos Guararapes, é que os holandeses foram derrotados. Passou a insurreição pernambucana, veio então a Batalha dos Guararapes. Foi nessa batalha, na Batalha dos Guararapes, que os holandeses foram expulsos de Pernambuco. Só que quando eles voltaram, um tempo depois, voltaram a Pernambuco, ainda levaram, sabe o que para a Europa? Voltaram aqui, ainda levaram, sabe o que? Me digam aí, eu quero ver se vocês sabem. Levaram mudas de cana-de-açúcar para a Europa, para lá fazer plantações de cana-de-açúcar e obter lucro. Eles foram para a Europa, vieram aqui, Pernambuco, pegaram mudas de cana-de-açúcar, levaram para a Europa e lá plantaram também a cana-de-açúcar. A briga era para a cana-de-açúcar. Vamos ver se tem mais alguma coisa. As nossas atividades. Então, minha querida turma, a nossa aula de história falou hoje sobre as invasões holandesas, de tudo que aconteceu, de tudo que os holandeses fizeram, as invasões, o que Maurício de Nassau fez em Recife. A nossa atividade eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, que vai ser feita no livro. As páginas estarão lá no grupo do WhatsApp para que vocês realizem a atividade de acordo com todo o assunto que nós estudamos. Um beijo, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima.